Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos um programa de direção espiritual. Depois de férias prolongadas, né? Não porque a gente quis, não. Acabou entrando uma série de situações, e a gente também teve a Jornada Mundial da Juventude, coincidiu com o descanso da nossa produtora Bia, que não voltou não, você sabe, né, Christian? Aí o Christian, cheguei aqui hoje, ele falou, eu pensei que depois da comemoração dos 10 anos do programa Direção Espiritual, nós íamos fazer 10 anos de reprises. Boa noite, querido, muito obrigado. Ainda estamos muito felizes com todas as oportunidades que a gente teve de desfrutar aquela noite especial, né, Christian? Da comemoração dos 10 anos, que inclusive está uma controvérsia, algumas pessoas dizem que são 11, a gente só deixou para contar isso hoje. Então a gente afirma de pé junto que são 11 anos, né, Cidinho? Algumas pessoas dizem. Nós vamos pedir os especialistas que nos digam. Qualquer coisa, ano que vem a gente comemora 12 e fica por isso mesmo. A gente já está com a sensação de que o tempo passa rápido, né? Então, não, gente, o ano passado foi 11. Estamos muito, muito, muito felizes com a oportunidade de voltar com o programa. Para mim é uma terapia esse lugar aqui. Eu acredito, sabe o que eu fico pensando, minha gente? Que a vida cristã, ela tem que ter uma rotina. Uma rotina que nos coloque com hábitos saudáveis. Da mesma maneira como o corpo precisa de uma rotina saudável, a vida cristã também precisa. E eu fico identificando que nós somos muito pobres quando o assunto é vida espiritual. Nos faltam espaços para o cultivo da verdadeira espiritualidade. Que, vou dizendo logo, espiritualidade é tudo aquilo que enche o nosso corpo de espírito, de alma.
sem querer separar corpo e alma, mas apenas usando a linguagem pedagógica da divisão. Eu tenho realidades físicas que eu preciso cuidar, e eu tenho realidades espirituais que eu preciso cuidar, e eu cuido disso tudo junto, mas são ações específicas. O meu corpo precisa estar nutrido para ele ter saúde. Até para eu fazer um raciocínio eu tenho que estar bem alimentado. E o espírito precisa de alimentos específicos. E a nossa rotina não é muito favorável à vida espiritual. Nós somos especialistas cada vez mais por conta das circunstâncias do mundo moderno, né? Esse mundo onde nós estamos situados. Nós temos uma facilidade muito grande de viver para fora. E nós não damos à nossa vida interior o mesmo tempo e a mesma intensidade com que nós damos à nossa vida exterior. Eu me lembro que quando eu comecei a ficar muito conhecido, isso significa sair dos muros da Igreja Católica, né? Que antes eu era conhecido dentro do contexto católico, um padre que fazia um trabalho aqui na Canção Nova. E depois, quando comecei a ter esse trabalho que me expôs em muitos outros lugares, eu fiquei muito assustado com a perda da privacidade, porque todo mundo acaba se interessando de maneira, às vezes, nem sempre interessante por você. E eu cheguei à conclusão de que quanto mais conhecido a gente fica, mais reservado, mais vida pessoal, bastidores a gente precisa ter. E isso não é um privilégio de quem é conhecido, não. Você, quanto mais cresce a sua vida para fora, 2 vezes mais tem que crescer a sua vida para dentro. Porque senão você não suporta. Falo de trabalho, por exemplo. Quanto mais a gente trabalha, maior deveria ser o nosso cuidado com o nosso descanso. A gente não pode fazer o desequilíbrio, né? Trabalhar demais e descansar de menos. Às vezes nós trabalhamos demais, descansamos de menos. Nós temos pavor de agenda vazia, né? Às vezes eu fico vendo lá, por exemplo. Preciso fazer tal coisa. Mas eu não tenho data para isso. Aí a pessoa fala, a pessoa lá do meu escritório, né? Não, dia tal você está livre. Sim, mas é o único dia que talvez eu tenha para cuidar de mim, para cuidar das minhas necessidades, né? Então, às vezes, a gente não suporta ver meio-dia livre que você já quer dar ele para o outro ocupar como lhe convém. E às vezes nós não somos justos nessa matemática. Essa música fala em ir para o alto. A dinâmica da vida cristã é sempre buscar as coisas do alto, a gente já sabe disso. Já ouvimos muitas vezes. Mas a gente só chega às coisas do alto com rotina. Busca pessoal, diária, de incluir na rotina dos nossos dias, ainda que sejam 5, 10, 15, 20 minutos, onde a gente possa passar no filtro da vida tudo aquilo que nós estamos escolhendo e vivendo. Porque senão a gente fica intoxicado. E as toxinas, da mesma maneira como a gente se intoxica com um alimento ruim, a gente também se intoxica espiritualmente, afetivamente, emocionalmente. E toxinas estão por aí o tempo todo. Você abre a sua rede social e você vai ter 1000 palavras tóxicas lá à sua disposição. Gente palpiteira, gente infeliz, gente maldosa, gente cruel, o tempo todo. Você escolhe. Se você guarda para você a visão que de fato tenha correspondência àquilo que você precisa naquela hora, ou se você vai intoxicar-se com os venenos do mundo, que são muitos. Essa semana mesmo, as redes sociais estão pesadas. Impressionante. Tanta gente brigando, tanta gente discutindo, tanta gente expondo a outra. Estão pesadas. Falam publicamente aquilo que deveria ser pela educação, se falar em particular. Estou falando de mim não, viu? Estou falando, você que frequenta sabe como essa semana foram muitas as situações em que outras pessoas foram expostas.
E não se trata de defender, não. Se trata de refletir sobre o que nós escolhemos alimentar. O que a gente busca? Se uma pessoa fica atrás de fofoca o dia inteiro, ela vai se intoxicar com as fofocas que lê. Se uma pessoa busca textos que possam edificá-la, certamente ela terá os benefícios da busca que fez. Palavras nos fazem bem. Palavras nos fazem buscar o alto. Aliás, é o elemento principal da busca de uma pessoa que quer viver as coisas do alto. Primeiro é a Sagrada Escritura, de maneira muito especial o Novo Testamento, com as epístolas de Paulo, com o Evangelho nas 4 narrativas, Mateus, Marcos, Lucas, João, os Salmos com suas riquezas poéticas, mas de maneira muito especial o Evangelho. A gente ter a oportunidade de alimentar o nosso coração com a palavra salvífica de Jesus. A gente ter um comportamento pautado nas palavras de Jesus. Aí sim, eu vou desenvolvendo naturalmente uma rotina que me faz buscar o alto. Porque se a palavra de Jesus me orienta, eu vou julgar menos o outro, eu vou ter um olhar mais misericordioso sobre o outro, eu vou ser mais promotor de paz, eu vou silenciar-me mais, eu terei condições de estar com o outro, de conhecê-lo, de acolhê-lo. São tantos os necessitados do mundo hoje, tantas pessoas necessitadas de serem arrancadas de seus contextos destruidores, tanta gente necessitada de conhecer o verdadeiro Evangelho. Então aí nós vamos construindo a rotina da vida cristã, sim, percebendo o que nos edifica e o que não nos edifica. O que pode de fato trazer dignidade ao nosso coração, porque isso é buscar as coisas do alto. É a gente acelerar a busca pelas realidades que nos dignificam, que acentuam a dignidade que já está em nós, né? Porque a dignidade é irrenunciável, já está em nós. Mas nós podemos florescê-la ou ofuscá-la. Tudo vai depender das escolhas que a gente faz. Sem rotina, não há saúde. Não adianta você fazer uma dieta que só dura 2 dias na semana e o resto é comida desfavorável. Não. É o contrário, né? A gente tem um dia do lixo, né? Você tem também, Cristo? O dia do lixo ou se todo dia é do lixo? O dia do lixo é aquele que você abre a exceção para comer uma coisinha diferente, mais gordurosa, né? Mais açucarada. Se bem que tem muita gordura boa que a gente precisa ingerir. Mas a rotina é que faz a diferença. O nutricionista, eu aprendi com ele uma vez. Não é o angu de um dia que engorda o porco. É o de todo dia. Então a rotina saudável que começa a ser elaborada a partir de um amor próprio. E é por isso que o primeiro contato que nós temos com Jesus é uma palavra amorosa. É Jesus declarando-se amoroso. Queremos o seu bem. Quero o seu bem. E a partir do bem que Ele quer, eu internalizo essa experiência amorosa e passo a querer o mesmo para mim. A gente está, de fato, no caminho certo quando nós descobrimos que já estamos praticando ou que estamos buscando o bem que Deus quer para nós. Quando nós já estamos conseguindo fazer escolhas que sejam favoráveis àquilo que Deus quer para nós. Na rotina da nossa vida, a salvação está sendo cultivada. Aí sim. E é por isso que é tão difícil arrancar uma pessoa do contexto da destruição. Porque geralmente a destruição ela não acontece da noite para o dia. Ela é fruto de um hábito. A pessoa se habituou a ser mentirosa, a pessoa se habituou a ser carente,
eternamente necessitada de atenção. A pessoa habituou-se a ser maliciosa, a pessoa habituou-se a ser cruel, mentirosa, injusta. E a gente não quebra um hábito sem esforço. E volto a dizer, o contexto em que nós estamos situados, ele nos estimula muito mais para o defeito do que para a virtude. São poucos os espaços que nos são reservados em que a gente tem a oportunidade de viver uma edificação do ser, de expurgar os nossos defeitos e alimentar virtudes. Está tudo muito, muito difícil. Volto a dizer, o que prevalece muitas vezes é o que há de ruim. As pessoas estão pouco estimuladas a fazerem o mundo ser bonito como ele é. Porque o mundo é bonito, sim, a vida é bonita. Mas muitas vezes a cobertura que nós damos a ele e a ela não estão bonitos assim. Quebrar o hábito do pecado, como é difícil, meu Deus do céu. Quebrar, sabe, aquele círculo vicioso. Eu digo isso para vocês, eu tenho experimentado esse tempo que eu tive menos eventos. Agora o mês de agosto vai ser muito, muito puxado, mas eu fiz de propósito um intervalo na minha agenda em que eu tivesse pelo menos uns 15 dias, sem precisar viagens longas. E vocês não fazem ideia como isso fez bem à minha saúde. Como eu senti os resultados de uma rotina saudável. Dormindo por volta de 10, 10 e meia da noite. Uma hora dessa aqui, por exemplo, já estava apagado se eu estivesse em casa. Acordando cedo, trabalhando, fazendo uma atividade física, conjugando o meu tempo de maneira que eu possa dar conta de tudo, sem negligenciar o cultivo pessoal. Isso é fundamental. E como foi bom para mim experimentar a quebra de hábitos que estavam me prejudicando. Dormir, por exemplo. Como eu estava dormindo mal. Claro que eu tenho agora uma rotina que eu vou ter que administrar o que eu consegui quebrar de errado. Mas o estímulo, por exemplo, do celular, que a gente não larga para nada, né? A gente está lá deitado na cama, está com o negócio aceso na cara da gente, né? Como é que vai dormir numa situação dessa? Parece um vagalume. A luz que estimula, né? Ao invés de acalmar, você não favorece o seu corpo a dormir direito. Aí no outro dia está aquele bagaço. Parece uma tangerina esmagada pelo caminhão. Não serve para nada, não dá conta de nada. Claro, não fez o que deveria ter feito na hora certa. Porque rede social é assim, vou só ver mais umas coisinhas. Acabou. Uma hora depois você ainda está vendo aquelas coisinhas. Vou só responder esse WhatsApp. Uma hora depois está lá respondendo mais de 1000. Hábito. Nós estamos habituados ao boicote. Sabemos que faz mal. Sabemos que poderíamos fazer tudo isso no outro dia. Mas a gente traz para o tempo sagrado do descanso aquilo que poderia muito bem esperar para amanhã. Escolha infeliz. Escolha pouco refletida, que é uma maneira muito sofisticada e delicada de dizer que somos burros. Uma escolha pouco refletida. Abrimos mão do essencial. Não sei por quê, porque estamos habituados. E às vezes, minha gente, nós não percebemos que fazemos isso. Poderíamos ter dormido 8 horas de sono e dormimos apenas 6, porque não tivemos coragem de quebrar um hábito nocivo, que é o de levar o celular para a cama. Você mesmo está assistindo o programa aí e está com o celularzinho, os dedinhos nervosos, digitando um monte de coisa. Não espera nem o programa terminar. Já tem ansiedade de ficar dizendo o que está acontecendo. A gente não vive o momento. Nós precisamos contar para todo mundo que estamos vivendo, porque senão a gente não acredita que está vivendo.
Nós não paramos com as nossas comunicações nem quando sentamos à mesa para comer. Aliás, não tem nada pior, né, do que aquela mesa cheia de celular. Eu tenho um nojo daquilo. A pessoa vai para o banheiro, ela leva o celular. Aí ela volta do banheiro, põe o celular em cima da mesa. Sei lá o que ela estava fazendo com aquele celular dentro do banheiro. No chão é que ele não estava. Nós vamos nos acostumando com isso. Os nossos hábitos são cada vez mais desumanos. Estamos perdendo a higiene, estamos perdendo a educação, estamos perdendo a gentileza. Tudo por causa de hábitos que são nocivos a nós. E aí a gente quer estar saudável. Esse tempo foi para mim de muita reflexão. Eu pensei muito na qualidade da minha vida. Tudo começou com o retiro dos padres que eu fiz. Como é que chama o lugar, Cidinho? Itaici. Foram quase 5 dias reunido com os padres da diocese. E durante as pregações, durante o tempo que eu estive lá, como Deus mexeu comigo nesse aspecto de pensar a qualidade da vida. Se isso não é evangelho, minha gente, eu não sei o que é então. Se o evangelho não é para mexer na estrutura dos meus hábitos, eu não sei então para que ele serve. Se não é para me colocar na cama mais cedo quando eu posso ir, se não é para me ajudar a fazer a escolha pelo alimento mais saudável, se não é para me ajudar a quebrar um hábito ruim, abandonar um vício, perder uns quilos que estão me fazendo mal, eu não sei para que serve então. Se não é para me modificar no cultivo das minhas virtudes, para eu abandonar um pouco a fofoca, a conversa fiada, o julgamento, se não é para eu começar a prestar um pouco mais atenção na minha vida, nas minhas escolhas, nas pessoas que estão sob a minha responsabilidade, então eu não sei para que ele serve. Porque eu só posso buscar as coisas do alto se eu fico leve. Se eu não estou leve, eu não vou para cima. Eu vou sempre cada vez mais para o fosso. E eu fico pensando que eu tenho que administrar essa quebra de hábito diariamente. Porque senão eu passo a ser administrado pelos vícios. E olha, minha gente, que nós estamos falando de uma coisa que a filosofia já falava antes de Jesus. Aristóteles já falava da vida virtuosa. Ele vem antes de Jesus. Aristóteles já falava da necessidade que o ser humano tem de fazer escolhas virtuosas, porque a escolha virtuosa quebra o hábito vicioso. Os ateus não estão livres da necessidade de buscar a vida virtuosa, porque é a vida virtuosa que qualifica a vida humana. Eu, se sou virtuoso, meu vizinho agradece. Eu respeito as regras, eu não ponho fogo, eu respeito o silêncio. Porque nesse tempo de queimadas agora, os nossos vizinhos vão lá, põem fogo numa coisinha, aquilo vira um fogaréu, o nosso ar já não está bom, pioramos ainda mais, porque a gente não é capaz de respeitar uma regra da boa vizinhança. O outro vai e põe uma música o dia inteiro e acha que está todo mundo festejando igual ele. Esquece que às vezes tem um doente na casa ao lado, que o mundo não é nosso, que ele está sendo dividido, ele não é meu particular, ele está sendo dividido. Às vezes eu incomodo o outro com a minha música alta o dia inteiro, sem me pesar a consciência que de repente eu poderia abaixar, que eu continuaria ouvindo a música do mesmo jeito, e que eu não obrigaria o outro a ficar ouvindo a música que eu escolhi. Às vezes, dentro das regras de condomínio, nós não somos capazes de respeitar os espaços públicos, porque nos falta educação. Às vezes a gente acha que nós estamos precisando, o povo está tão sem Deus, não, o povo está sem educação. Está faltando valor fundamental na sociedade. Nós estamos deselegantes, cada vez mais deselegantes,
entrando nos territórios que não são nossos, chamando, falando coisas que não são nossas, dando palpite em situações que nós não fomos convidados. Estamos deselegantes. Estamos entrando na casa do outro como se isso fosse normal. Esse acesso à comunicação, né, democratizou, todo mundo fala o que quer. Isso quebrou as regras da boa educação, que eu só digo algumas coisas ao Christian se eu tiver intimidade para isso, senão não digo, não tenho direito. Há limites humanos que minha mãe me ensinou. Por mais que eu seja amigo, eu sei até que ponto eu posso dizer o que vou dizer. É questão de educação. Então está faltando virtude. A vida está carente de virtudes. Mas o problema é do Christian. Se eu tiver que participar, é se eu tiver autoridade afetiva sobre ele. Senão a vida é dele, as escolhas são dele. Nós estamos querendo cuidar da vida dos outros, estamos querendo dar palpite em tudo e estamos negligenciando as nossas questões. Falta virtude aristotélica. Às vezes nós achamos que está faltando evangelho. Sim, falta bastante evangelho, mas falta também virtude aristotélica. Então, minha gente, a busca pelas coisas do alto, ela só é possível quando nós temos coragem de viver a dinâmica da quebra dos hábitos que nos empobrecem. Sim, nós estamos ficando cada vez mais empobrecidos por causa do mundo. Aqui a gente usa a linguagem de João. O mundo, sabe o que é o mundo? É toda essa estrutura diabólica que está presente em todos os lugares. E o mundo maravilhoso, não estou falando desse não. Eu estou falando daquilo que é imundo. É o contrário do mundo. O mundo a que Jesus se refere ali, hoje, de acordo com a nossa compreensão, é o imundo. É tudo aquilo que fragiliza o que é verdadeiramente humano. E nós estamos repletos de situações imundas, cada vez mais superficiais, cada vez mais desumanizadoras. E essa onda de desumanização que envolve a todos nós é um problema que nos diz respeito em particular. O tanto que esse mundo está tendo espaço para crescer em mim e através de mim. Numa fofoca que eu alimento, num comentário maldoso que eu insinuo, que eu faço, ou até mesmo num olhar que eu posso oferecer ao outro, expulsando, retirando dele todo o amor próprio. Sim, porque às vezes nós fazemos isso uns com os outros. Nós somos cruéis. Ou então, no simples fato de esquecer que eu estou num mundo que precisa da minha elegância, que precisa da minha discrição, que precisa da minha sobriedade, que às vezes precisa da minha palavra, mas também precisa do meu silêncio. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.